Tudo bem? Meu nome é Jaqueline Barros, sejam bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre leituras. Eu vou falar sobre o meu projeto de leitura para o ano de 2020 e falar rapidamente sobre o que eu li no segundo semestre do ano passado. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu postei no mês de junho falando resumidamente de todos os livros que eu tinha lido no começo do ano. A maior parte deles foram lidos no Kindle e no segundo semestre também. Então, pessoal, foram poucas leituras no final do ano passado, porque a partir do mês de setembro eu tive muitos problemas na minha vida pessoal. Eu tive que mudar de trabalho, cheguei também a viajar, passei vários dias fora do meu estado, adoeci. No mês de janeiro eu tive que fazer uma reforma na minha casa e no meu escritório, então várias coisas tomaram o meu tempo. Paralelamente a isso, eu também estava estudando para outros concursos e acabei tive que priorizar outras coisas na minha vida, a minha saúde e a minha profissão, por exemplo. Mas enfim, no mês de setembro, o livro que eu tinha planejado para ler, que setembro é o mês do meu aniversário, é O Conde de Monte Cristo. Eu comecei a ler esse livro no mês de setembro, outubro e novembro. Em dezembro eu tive que parar, dezembro, janeiro. Aí no começo de fevereiro eu já estava meio agoniada com as coisas que estavam acontecendo e estava louca para ler. Acabei retomando a leitura, já estava na época quando eu parei na metade do livro e tive que voltar vários capítulos porque eu já tinha ficado assim meio que perdida, porque o livro é muito longo, ele contém 1.600, quase 1.600 páginas, tá? Isso equivale a 4 livros de 400 páginas, então é um livro longo, tá? Assim, para quem nunca leu um livro muito grande, qualquer pessoa vai sentir dificuldade. Mas é o seguinte, voltando às últimas leituras, no segundo semestre eu li pouca coisa. Eu li O Perfume, a história de um assassino, do Patrick Süskind. Eu nunca li nada desse autor, foi a primeira vez. Eu já tinha visto o filme, gostei muito. O livro ele é melhor, apesar de que tem uma parte desse filme, do livro, que é um pouco enfadonha, tá? A história narra a vida de Jean-Baptiste Grenouille, eu acho que é esse o nome, é isso mesmo, de um rapaz que ele nasce com poderes especiais, que ele sente todos os cheiros do mundo. Ele sabe o cheiro de terra, cheiro de chuva, cheiro de animais, só que ele não sente o próprio cheiro. E esse rapaz ele tem um desejo de se tornar um grande perfumista. E para produzir esse perfume, ele acaba, não por vontade de ser um assassino, ele acaba matando algumas meninas e retirando o cheiro delas para formar esse grande perfume. E acontece na história vários assassinatos e todos da mesma forma. Por exemplo, ele retirava o cabelo dessas meninas, dessas donzelas novinhas, e retirava o cheiro delas, esse cheiro que só ele sentia. E no filme, tanto quanto no livro, tem uma parte muito interessante que na hora que ele é preso, quando descoberto ele como assassino, ele está sendo levado para um cadafalso, que naquela época era o lugar que se enviava as pessoas para serem mortos à forca, no meio de uma multidão. E nessa hora acontece, assim, com muito mais riqueza de detalhes, uma cena que tem no filme que é uma cena de sexo explícito. E no filme eu achei assim, uma coisa assim, bem incrível como foi feito no cinema, só que quem já assistiu o filme e leu o livro acha assim muito interessante essa cena. Assim, eu não vou contar mais detalhes da história porque é um livro muito bom. Eu não vou dizer que foi o melhor do ano ou um livro assim, mas é o melhor da vida, não sei. Eu preciso ler muita coisa, mas é uma história assim bem interessante, bem diferente de tudo o que eu já li e eu aconselho os dois. Você tanto vê o filme como você também lê o livro e tirar sua conclusão de quem você gosta mais. Em seguida, eu li o livro Jubiabá, do Jorge Amado, que não é o melhor livro do Jorge Amado que eu já li. Ele conta a história do negro Antônio Balduino, de um rapaz que não conhecia os pais, que foi criado por uma tia, e essa tia depois ela chega a ser internada.
E na verdade o livro, ele tem um nome, Jubiabá, é o nome do pai de santo que sempre acompanhou o Antônio Balduino no livro inteiro. Ele narra a história de um rapaz negro que tinha como o ídolo Zumbi dos Palmares, mas ele não tinha leitura, ele era muito brigão e acaba que no final do livro ele passa a trabalhar numa fábrica e se envolve nas questões operárias como a greve. E no final ele acaba sendo como se fosse um líder grevista e ele vê que aquela briga pela qual ele estava lutando, que era a melhoria nas condições dos trabalhadores, realmente agora fazia um sentido. Então ele se encontra assim um pouco na vida a respeito disso, porque ele brigava muito, mas era uma briga assim, que não fazia sentido para ele. Depois eu li Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Muita gente não gosta do Paulo Coelho, mas eu leio de tudo e leitura é uma coisa muito pessoal. Eu já tinha lido o Brida e esse Verônica Decide Morrer eu acabei gostando mais. Eu achei, ele fala sobre a temática da loucura, eu achei que ele iria explorar mais essa questão. Na verdade, o nome, a história inicia com Verônica, uma moça que tenta suicídio e acaba sendo um suicídio frustrado. Mas a história, ela fala a vida da loucura de vários personagens, não só com foco central na Verônica. E uma coisa que tem bem interessante nesse livro é que logo no início dele, no segundo capítulo, o próprio Paulo Coelho aparece e vem conversar com os personagens, entendeu? Então ele narra um fato da vida dele que eu até então desconhecia, que ele também já chegou a ser internado, porque ele queria ser, eu não sei se era artista, eu acho que é isso, eu não lembro assim agora. E os pais deles acabaram, decidiram interná-lo num hospício. E ele fez esse livro depois do falecimento dos filhos dele, porque ele não queria que os pais soubessem que ele tinha ficado com essa mágoa e tal. A história é boa, não é um dos melhores livros também da vida, mas enfim, eu recomendo, é uma história bacana, tem algumas coisas assim que tem uma certa lógica na história, no tratamento desses pacientes, e também faz refletir, será que realmente nós não somos um pouquinho loucos, todo mundo tem uma espécie de loucura? Talvez a gente se faça essa reflexão. É como eu falei, o livro não aborda muito assim o tema loucura, mas é bom, só para falar sobre o tema ele é razoável. Depois eu li um livro muito bom do Hermann Hesse, Siddhartha. Eu não vou falar muito desse livro porque ele é um livro sensacional. Ele fala da história de um jovem Siddhartha que ele é de uma casta mais elevada da Índia e ele é como se fosse ele estava predestinado a ser, pela situação financeira dele, uma pessoa de alto entendimento religioso. Só que ele tinha inquietações pessoais e ele não era aquilo exatamente que ele queria. Então ele decide sair na vida e viver as coisas da vida para saber se realmente era aquilo que ele queria. Então ele se envolve na jogatina, ele vai atrás de ambição financeira, ele chega a se envolver com uma mulher, com uma prostituta, assim dizendo, e no final ele faz várias reflexões sobre a vida dele. Esse livro é muito bom, ele vale uma resenha em separado, e assim, eu assim, me peguei assim, várias vezes pensando nas reflexões que o próprio Siddhartha fazia. Tem uma coisa muito interessante nesse livro que o que é uma espécie de spoiler que eu vou dar agora, mas não é. Por exemplo, ele quando decide viver a vida que ele achava que seria correta, ele abandona o pai. E anos depois, ele descobre que tem um filho e o filho faz exatamente a mesma coisa dele. E ele tem um companheiro nessa fase da vida dele e que ele escutava muito e raramente emitia opiniões, mas quando ele falou assim para ele refletir sobre essa situação da vida dele que ele estava passando agora, foi exatamente igual ao que ele fez com o pai dele no passado. Então ele traz umas reflexões assim filosóficas
Muito interessante esse livro, eu gostei bastante. E antes de começar o Conde de Monte Cristo, no mês de setembro, eu li Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Esse livro é incrível e eu vou só filar aqui os meus contos preferidos. Ele, se eu não me engano, tem 18 ou são 16 contos muito interessantes. A Lígia ela tem uma característica na linguagem dela de falar sobre temas do cotidiano, principalmente temas familiares. Por exemplo, inveja, ambições que estão dentro de nós, né? E que a gente às vezes não consegue, a gente consegue mascarar, mas que ela traz dentro, ela vai trazendo, colocando esses fatos dentro das histórias, que assim, a sensação que você tem é que você está vivendo dentro daquela história da Lígia, tá? Eu separei 7 contos que eu estou olhando aqui no meu Instagram. Na sequência do livro, não são exatamente esses 7 os 7 primeiros livros desse livro de conto dela. O que eu mais gostei foi O Verde Lagarto Amarelo, Elga, Antes do Baile Verde, Natal na Barca, Venha Ver o Pôr do Sol, As Pérolas e o Menino. Esse Verde Lagarto Amarelo e o Menino, ele te deixa com aquela sensação de que você está dentro da história, você está vivendo aquela emoção dos personagens. É uma característica muito visível em quase todas as obras da Lígia, principalmente essa sensação que a gente tem de estar vivendo, que o que o personagem está sentindo está tocando na gente, como se a gente estivesse no lugar dela. Eu senti no livro Ciranda de Pedra, com a personagem Virgínia. E assim, essa edição da Lígia, da Companhia das Letras, é uma coleção que eu quero ter. Outro detalhe, todos esses livros eu li no Kindle, com a exceção do Verônica Decide Morrer, que eu não achei para mostrar aqui agora. Então, depois do Lígia, eu li o Conde de Monte Cristo, quer dizer, não li, eu parei e não consegui concluir a tempo. Aí, desculpem um barulho da rua, porque eu estou gravando, são mais de 10 horas da noite, mas aqui não tem, a rua que eu moro é muito movimentada, não tem como parar. No mês de outubro, eu comprei 4 livros na Bienal de Pernambuco. Foram O Médico e o Monstro, O Cão dos Baskerville, eu acho que é assim, O Cão dos Baskerville. Eu não sou muito boa na pronúncia em inglês. O Diário de Anne Frank, essa é uma edição muito linda com essa cor aqui vermelha. Na verdade, esse livro aqui eu comprei, me arrependi um pouco, porque eu não queria, eu não sei se eu queria muito ler esse livro, mas ele estava tão linda a edição dele. Ela tem não sei se dá para vocês verem, tem uns desenhos, a letra é tão linda, tem esse detalhe aqui. E o pessoal fala tanto nesse livro que eu senti vontade de ler, embora não seja meu tipo de leitura preferido. E comprei também a Metamorfose do Franz Kafka. Acho que não está dando para ver aqui direito. Para esse ano, eu separei a leitura desse aqui, O Cão dos Baskerville, eu acho que é assim. Que é uma história sobre um cão misterioso numa casa e essa história que envolve o Sherlock Holmes. Eu gosto muito de filmes com narrativas policiais, mas eu nunca li. Aliás, já li muitos livros da Agatha Christie, mas com o Sherlock não. Então, os projetos de leitura para esse ano são, eu acho que 13 livros, contando com a conclusão do Conde de Monte Cristo, sem ser exatamente nessa ordem, mas o que eu programei para ler são concluir o Conde de Monte Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, Gabriela, de Jorge Amado, A Revolução dos Bichos, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Cão dos Baskerville, eu acho que é assim, que eu já mostrei, As Meninas de Lígia Fagundes Telles,